Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 12 de agosto de 2023. Estamos introduzindo a lição de número 8 do nosso trimestre, cujo tema é Vida moldada em Cristo e discurso inspirado no Espírito. O texto que serve como base para o nosso estudo da semana, um texto muito bonito de Efésios capítulo 4, versos 22 a 24, que diz assim: Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos pecaminosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova criatura, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Antes de nós podermos nos aprofundar um pouco mais no nosso estudo, quero convidá-lo para podermos orar pelos pedidos que têm sido encaminhados para a nossa comunidade de oração aqui no nosso canal, e ao mesmo tempo pedir que o Espírito de Deus nos ajude a podermos entender aquilo que é a mensagem que Ele tem para nós através da lição da Escola Sabatina dessa semana. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus. Tua palavra nos chama a uma mudança na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, uma vez que fomos alcançados por Tua graça. Te peço que o Senhor nos ajude a viver esse alto ideal. Mas, ao mesmo tempo, quero colocar diante do Senhor cada pedido que vai no coração dos meus irmãos e irmãs que nesse momento oram comigo. O Senhor é Deus, o Senhor sabe das nossas necessidades, mesmo antes que sequer sentíssemos a necessidade de alguma dessas coisas. Mas pedimos também que Tu possas responder de acordo com a Tua vontade, tanto os pedidos que foram enviados por nosso canal, como também aqueles que estão lá no coração dos meus irmãos e irmãs que oram comigo nesse momento. Pedimos também que Teu Espírito nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem para nós. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. A Bíblia, a Palavra de Deus, vai mencionar que a maior evidência de que uma pessoa realmente passou pela experiência de entregar-se a Cristo Jesus, de ter sido realmente alcançado pela graça de Cristo, é a transformação da vida. Jesus mencionou mais de uma vez, ele disse, pelos seus frutos os conhecereis. De uma árvore boa, você só pode colher bom fruto. De uma árvore má, você só pode colher mau fruto. Nessa perspectiva, quando pensamos exatamente nos frutos, ou seja, naquilo que é visível na vida das pessoas, nós somos capazes de poder perceber que existe um alto ideal proposto por Deus em relação a cada um de nós. Não apenas o Senhor Deus espera que sejamos alcançados por sua graça, mas quando a graça de Cristo nos alcança, não apenas somos perdoados, como o Espírito de Deus passa a viver dentro de nós, então ele agindo dentro de nós, uma mudança de vida, ela vai acontecer. Não como alguma coisa que foi premeditada pelo indivíduo que foi alcançado pela graça, aquela luta tremenda dizendo eu tenho que mudar, até porque eu tenho encontrado muita gente com força de vontade forte e que toma decisões e diz eu não faço mais isso, eu não digo mais aquilo, não vou pensar mais aquilo outro, e quando se dão por conta, a sua natureza acaba pregando-lhe uma peça e o indivíduo acaba fazendo aquilo que havia tomado a decisão de não fazer mais. A própria Bíblia vai mencionar: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Paulo, o grande apóstolo, o autor da carta aos Efésios, ele também vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É uma luta que existe dentro de cada ser humano. Mas, ao mesmo tempo, o indivíduo, quando se entrega a Cristo, um processo de mudança de dentro para fora começa a acontecer, porque agora o Espírito de Deus vai trabalhando dentro do indivíduo. E o fruto do Espírito deve aparecer na vida daquele que foi alcançado por Cristo Jesus. Essa, na perspectiva de Cristo, é a maior evidência de que o indivíduo passou realmente por uma experiência de transformação. Ele foi alcançado pela graça. Por isso, quando algumas pessoas mencionam que a mudança de vida não é importante, na verdade, essas pessoas não estão sendo bíblicas. Quando o indivíduo é alcançado pela graça, ele vai demonstrar isso através do tipo de fruto que ele vai produzir. Você pode escolher o tipo de semente que você vai plantar na sua vida. Você não pode escolher o tipo de fruto que vai colher, porque o fruto virá de acordo com a semente que foi plantada.
Se a semente plantada é uma semente do Espírito, então o fruto que vai ser produzido na tua vida será o fruto do Espírito. Se a semente plantada foi uma semente da carne, dos desejos da carne, o fruto que vai ser produzido é o fruto da carne. Então você pode escolher o tipo de semente que vai plantar. O que você não pode fazer é escolher o tipo de fruto que você vai colher. De acordo com a semente, virá o fruto. Essa, com certeza, Paulo, quando estava escrevendo a respeito dessa mudança que tem que acontecer na vida das pessoas que se encontraram com Jesus, ele talvez estava pensando na sua própria história, bem como na história dos demais apóstolos. Quando você olha para a história de Paulo, Paulo era um indivíduo que, quando ainda era o Saulo da cidade de Tarso, ele mesmo é descrito lá no livro de Atos, no capítulo 8, como um indivíduo que respirava perseguições contra os cristãos. Ele foi responsável pelo extermínio de muita gente, pela prisão, pela perseguição de muita gente. Depois que ele se encontrou com Cristo Jesus na estrada de Damasco, ele teve sua vida completamente transformada pelo Espírito de Deus, e como consequência disso, o resultado que a Bíblia vai apresentar, que se manifestou na história dele, foi exatamente o fato de que ele passou a se tornar um indivíduo completamente diferente. Ele agora passou a viver para o Evangelho, ele passou a ser responsável pela transformação de vidas. Ele era um instrumento através do qual o Espírito de Deus trabalhava. Quando ele inclusive estava plantando a igreja de Éfeso, lá em Atos capítulo 19, o texto vai dizer: e Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo. Como aquele indivíduo que era um matador de crentes se torna num instrumento através do qual o Senhor Deus agora operava milagres tão extraordinários. A mesma coisa em relação aos demais apóstolos, quando você vê João, que é chamado de um dos discípulos do trovão, dos filhos do trovão, quando com Jesus Cristo eles estão passando pela cidade de Samaria, ou pela região dos samaritanos, Jesus pede que eles vão tentar encontrar um lugar para eles poderem ficar numa vila de samaritanos, e os samaritanos se negam a receber Jesus. Indignado, João e o seu irmão Tiago, eles dizem: Senhor, pode deixar que nós vamos orar e vamos pedir que venha fogo do céu para consumir essa gente. Jesus, com muita paciência, vai olhar para eles e vai dizer: eu não vim aqui para poder destruir as pessoas, eu vim para salvá-las. O tempo deles ainda não chegou, vamos para a próxima cidade. Eu acho que é mais fácil do que a gente querer exterminar essas pessoas. O mesmo João, depois de algum tempo, ele está escrevendo a sua primeira carta, onde ele vai dizer: filhinhos, amem-se uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E aquele que está em ligação com Deus demonstrará essa ligação através do amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisso conhecerão que vocês são discípulos do Senhor, que vocês amem uns aos outros como Cristo os amou. Aí você olha e fala: cadê aquele cara que estava querendo matar todo mundo que não aceitava Jesus? Alguma coisa aconteceu no meio do processo que fez com que ele deixasse ser o filho do trovão e passasse a ser o discípulo do amor. É exatamente o Espírito de Deus trabalhando na vida das pessoas. Há um texto de Ellen White que vai aparecer no comentário de Ellen White da lição da Escola Sabatina. É um texto um pouquinho mais longo, mas eu gostaria de compartilhá-lo com vocês, do livro Caminho a Cristo, nas páginas 72 e 73. É um texto fantástico, por favor, preste atenção. O texto diz assim: fixemos nossos olhos em Cristo e Ele nos preservará. Se olharmos para Jesus, estaremos a salvo. Nada pode arrancar-nos das suas mãos. Olha que coisa linda. Pela constante contemplação de Deus, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Foi dessa maneira que os primeiros discípulos alcançaram a semelhança com o amado Salvador. Esses discípulos eram homens sujeitos aos mesmos sentimentos que temos. Como nós também, tinham que lutar contra o pecado. Precisavam da mesma graça para viver uma vida santificada. Mesmo João, discípulo amado, aquele que melhor refletiu a semelhança do Salvador, não possuía naturalmente esse caráter amável. Não somente era arrogante, ambicioso por honras, como também era impetuoso e ressentido ao ser ofendido. Mas ao manifestar-se o caráter do que é divino, ele viu a sua deficiência e, reconhecendo isso, humilhou-se. A força e a paciência, o poder e a ternura, a majestade e a mansidão que contemplava na vida diária do Filho de Deus, enchiam sua alma de admiração e amor. E ela termina dizendo: dia após dia o seu coração era atraído para Cristo, até perder de vista a si próprio em amor por seu mestre. Seu temperamento ressentido e ambicioso deu lugar ao poder modelador de Cristo,
A influência regeneradora do Espírito Santo renovou seu coração. O poder do amor de Cristo operou a transformação do seu caráter. Esse é o resultado da união com Jesus. Quando Cristo habita no coração, toda a natureza é transformada. O Espírito de Cristo e seu amor abrandam o coração, subjuga a alma e eleva os pensamentos e desejos para o Deus do céu. Isso aqui é fantástico. Você percebe que até mesmo, e ela vai mencionar, João tinha um caráter realmente muito complicado. Uma mudança acabou acontecendo na sua vida. E essa mudança só se operou porque ele permitiu que Cristo vivesse dentro dele através do Espírito Santo. Ele contemplava Cristo. Como é que eu posso contemplar Cristo? Através daquilo que é revelado dele nas Escrituras Sagradas. Quando lemos, quando estudamos os evangelhos, quando vemos como Cristo lidou com todas as pessoas, a gente olha e percebe o modelo, e a gente tem a possibilidade de poder perceber como nós somos diferentes de Cristo. Mas vamos submetendo dia a dia a nossa vida ao Espírito Santo, e essa mudança que vai se operando de dentro para fora, ela é tão imperceptível que eu tenho certeza que lá quando João já era velhinho, lá na ilha de Patmos, se você chegasse para ele e dissesse, João, o que aconteceu com você? Você mudou tanto. Talvez o João ia dizer, eu? Porque a mudança é tão imperceptível para aquele que está sendo moldado pelo Espírito de Deus. Porque quanto mais perto de Cristo você chega, mais imperfeições do seu caráter você vê. Que você talvez nem sequer se dê por conta da grande mudança que Deus operou na sua vida. Eu quero te desafiar a viver esse tipo de relacionamento com Cristo. Nessa semana, teremos a oportunidade de poder entender como podemos passar por essa experiência que João passou, bem como os demais discípulos, que Paulo passou e que Deus quer que eu e você também passemos. Portanto, decida estudar a lição junto conosco e, ao mesmo tempo, gastar tempo de qualidade essa semana, observando o caráter de Cristo e pedindo ao Espírito de Deus para que o transforme à semelhança de Cristo Jesus. Esse é meu desejo para você nessa semana. Eu estudo a lição. E você?